As crianças e os adolescentes de hoje em dia são o que podemos chamar de nativos da internet. Muitos deles já nasceram e cresceram com acesso às novas tecnologias, sendo a utilização da internet, smartphones e redes sociais parte integrante das suas atividades diárias e também consideradas indispensáveis. Apesar das inúmeras vantagens que estas novas formas de comunicação trouxeram, também criaram novos desafios. Consegue-se nos dias de hoje interagir no mundo digital sem fronteiras, onde é possível comunicar de uma forma anónima e com pouca monitorização. Assistimos assim ao surgimento de novas ameaças com as quais nem sempre estamos familiarizados. O cyberbullying é uma das ameaças mais referidas que muitos jovens infelizmente têm de enfrentar. Diz-se que ocorre cyberbullying quando um jovem é ameaçado, atormentado, assediado ou humilhado de uma forma intencional por um ou mais jovens através da internet, utilizando tecnologias digitais interativas como computadores, tablets, telemóveis ou smartphones. De acordo com alguns autores, o cyberbullying deve ser encarado como uma variante do bullying e não como um fenómeno distinto. É defendido que a internet e as novas tecnologias apenas alteraram o bullying tradicional, que agora é também praticado no mundo virtual. De facto, os comportamentos de cyberbullying são bastante similares aos comportamentos de bullying, que consistem em espalhar rumores, insultar, perseguir, ameaçar ou excluir. No entanto, e apesar de existirem semelhanças entre estes dois fenómenos, há também algumas características distintas, bem como novos elementos que fazem do cyberbullying um objeto de estudo ao qual devemos dar atenção. Por exemplo, o bullying tradicional é caracterizado por uma diferença de poder a nível físico, mental e social entre a vítima e o seu agressor, o que faz com que a vítima se sinta quase sempre incapaz de se defender ou de resolver a situação sozinho. Pelo contrário, no cyberbullying, a vítima pode retaliar quase instantaneamente e, por vezes, é tentado a fazer o mesmo de forma anónima ou não. Na maioria das situações de bullying, quem agride tende a ser mais forte em termos físicos. No cyberbullying, isso nem sempre acontece. Neste caso, é mais importante a habilidade ou capacidade de usar as novas tecnologias. A repetição é um conceito muito mais difícil de definir no cyberbullying em comparação com o bullying, porque nunca é bem claro quantas vezes o incidente ocorreu. Quando se tratam de mensagens ou e-mails, estes até podem ser facilmente contados, mas, por exemplo, quando uma mensagem difamatória ou uma foto é publicada online, qualquer pessoa pode ver e a mesma pode ser copiada ou partilhada por inúmeras outras pessoas. Assim, uma única situação pode resultar numa humilhação contínua para a vítima. O cyberbullying, ao ser praticado à distância, não permite ao agressor ter acesso às consequências do seu comportamento na vítima, não vê uma reação emocional, o que o torna menos sensível ao sofrimento que o seu comportamento possa causar. A informação publicada online é também acessível a um número muito maior de pessoas, tem uma rápida disseminação e é muito difícil de apagar, características que não se verificam no bullying tradicional. Outra grande diferença está relacionada com o espaço e o tempo onde ocorrem o bullying e o cyberbullying. O bullying ocorre sobretudo na escola e durante o período de aulas. O cyberbullying, por outro lado, ocorre em qualquer lugar onde se acede ao mundo virtual e a qualquer hora. Um jovem pode ser vítima 24 horas por dia, inclusivamente em casa. Por último, temos o anonimato, que é uma característica exclusiva do cyberbullying, apesar de nem todas as situações de cyberbullying serem anónimas. O anonimato, porém, é um aspecto muito importante porque dá poder aos agressores, que tendem a ser ainda mais agressivos dessa forma. Apesar de alguns estudos considerarem que as consequências nas vítimas de cyberbullying não são muito diferentes das consequências encontradas no bullying tradicional, outros estudos têm levantado a hipótese destas serem bastante mais severas, devido às características próprias do cyberbullying que aqui apresentamos.